mês dedicado à segurança do trabalho. O projeto de lei está pronto para a ordem do dia. Isso quer dizer que já está pronto para ser votado em plenário por todos os deputados. Sendo aprovado em plenário, a proposta segue para veto ou sanção do governador. E para repercutir esse assunto, a proposta, nós vamos conversar com o Diego Glória, que é especialista em segurança do trabalho. Ele já aparece aqui em tela, está com a gente em ambiente virtual. Seja muito bem-vindo, Diego. Obrigada pela participação. Olá, Bruna. Prazer falar com você e com todos aqueles que acompanham o Alesp em Pauta. E também temos um segundo convidado, também está conosco em ambiente virtual, é o Eduardo Araújo, diretor financeiro do CREA São Paulo, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo. Seja bem-vindo, Eduardo. Obrigada pela participação. Olá, Bruna. Eu que agradeço por estar participando de um tema tão importante, que é a PL 1015-17. Bora lá então, bater um papo? Vamos começar pelo começo? Primeiro de tudo, para ficar bem didático para quem está assistindo a gente em casa, eu queria que vocês começassem contando para a gente, para o telespectador, o que é a segurança do trabalho. Afinal, eu começo com o Diego. Ótimo. Eu acho que a definição é bastante importante para a gente entender do que estamos falando, tá, Bruna? A gente poderia definir de forma resumida a segurança, saúde e segurança do trabalho como aquela série de medidas que deve ser adotada pelos empregadores para garantir um ambiente de trabalho que seja seguro e saudável para os seus trabalhadores. Eu acho que essa é uma definição simples e que traz aí alguns pontos para a nossa discussão. Quando a gente fala em segurança do trabalho, a gente está falando apenas em saúde física, em segurança física? Ou existe também algo relacionado à saúde mental, por exemplo, em ambiente de trabalho? Ótimo. Não é apenas a segurança física do trabalhador que está envolvido, principalmente nesse momento aí que a gente vive atualmente com tantas questões envolvendo inteligência artificial e questões que também envolvem aí o pós-pandemia, as questões psicossociais, né, as questões dos transtornos psicossociais, elas estão muito em voga atualmente e exigem uma atenção especial dos empregadores pela sua subjetividade. Né? Não é tão simples de você identificar como um risco físico de ruído, calor, alguma questão envolvendo um risco de acidente, uma queda de altura. Então, exige aí bastante sensibilidade para a gente tratar desse tema. Ou seja, um tema bastante abrangente, pelo que eu já pude notar aqui nesse início de programa. Eduardo, quero chamar você agora para o bate-papo. Já que a gente já definiu o que é a segurança do trabalho, eu queria que você nos dissesse, nos contasse, qual é a importância de ter um mês marcando a segurança do trabalho? Por que é necessário ter uma data como essa? Primeiramente, essa data, porque assim você utiliza a segurança do trabalho, né, e saúde ocupacional em qualquer ambiente, né? Por exemplo, seja ele uma indústria, seja ele um comércio, enfim. Então, tudo se aplica, né? Então, é um tema que precisa ser bem... precisa ter capacitação, precisa ter curso, treinamentos, que é muito importante isso, né? Porque você vai estar tratando da integridade do colaborador. É isso. É isso. As suas considerações, Diego? Porque é importante a gente ter uma data marcando isso. Eu acho que uma palavra que pode trazer até um resumo, com base no que o Eduardo comentou, é sensibilizar. Eu acho que a importância de datas como o Abril Verde é sensibilizar todas aquelas partes envolvidas quando a gente fala de saúde e segurança do trabalho sobre a importância desse tema. E a gente vai lembrar aqui de empregadores, de empregados e suas famílias, a gente vai lembrar de sindicatos, a gente vai lembrar da atuação do governo. Então, são muitas partes envolvidas para que, de fato, a gente possa construir ambientes de trabalho que sejam seguros, de fato. Ou seja, a gente não está falando só de quem está na ponta da lança, não só do trabalhador, não só do empregado. Ter uma data comemorativa nesse sentido também protege as leis trabalhistas, por exemplo, e também os empregadores. Fala um pouco para mim, Diego, a esse respeito. Né? Por que o trabalhador precisa ter esses direitos assegurados e por que isso beneficia também o empregador?
Ótimo. Quando a gente pensa no empregado, é importante a gente considerar a saúde e segurança do trabalho como um valor. Enquanto o trabalhador ele não entender que ele é parte fundamental dessa equação, seja na utilização dos EPIs, seja observando de forma adequada os riscos das suas atividades e comunicando aos seus supervisores, ele não vai, de fato, contribuir para que isso aconteça. O trabalhador é parte ativa desse processo. E o empregador também. O empregador ele pode considerar aí questões envolvendo potenciais aumentos de custo com afastamento em função dos acidentes de trabalho. Ele pode considerar questões relativas à parte tributária, com o recolhimento de imposto em função de não investir em saúde e segurança do trabalho, ações regressivas do INSS e uma enxurrada de outras questões aí que podem envolver esse aspecto financeiro da saúde e segurança do trabalho também. A gente vai falar bastante a respeito dessa enxurrada de assuntos que você estava citando, mas, Eduardo, antes disso, eu queria que você contasse para a gente o que é necessário, como é que a gente pode identificar a segurança do trabalho. Para eu dizer que um trabalhador está assegurado, o que é necessário? Na verdade, as indústrias, né, normalmente elas vão contratar, né, uma equipe já de profissionais, às vezes pode ser da própria empresa ou não, uma externa, para dar uma consultoria para você analisar, né, todos os riscos que tem dentro da empresa, né, porque isso depende muito do KNAI da empresa, da atividade da empresa, quantidade de funcionários, né. Então, os colaboradores, eles estão expostos a vários riscos, né? Você tem risco aí, a gente está falando de risco físico, né? Que, por exemplo, ruído, vibração, a gente está falando de risco químicos, né? Que são manuseio de produtos químicos, biológicos, enfim, vírus. Tem o ergonômico também, né? Que é, por exemplo, o colaborador fazer o levantamento de peso da forma adequada, utilizando os EPIs adequados, né? E os riscos de acidentes também, né? Então, hoje você tem, por exemplo, indústrias que você tem bastante equipamentos para você trabalhar, manusear eles. E aí ele precisa estar protegido. A NR12, ela fala sobre isso, né? Ela tem proteção, mesmo que o colaborador, por uma distração, ele venha colocar a mão na máquina, por exemplo, ele não venha ter uma perda, um acidente, né? Ou até mesmo ter um dedo, sei lá, arrancado, enfim. Então, ele, na verdade, ele precisa fazer essa análise, um profissional adequado, né, capacitado, para ele fazer esse levantamento de todos os riscos que tem no departamento. Ô Eduardo, e esses riscos, existem alguns que são universais, existem alguns aspectos que são universais, que todas as empresas precisam necessariamente cumprir, ou, de fato, a segurança do trabalho ela é muito particular e varia de acordo com a empresa? Não sei se eu me fiz entender, se eu fui clara. Sim, sim. Não, ela não é, ela, na verdade, ela tem várias NRs que a gente precisa atender, né? Mas, assim, é muito específico pela atividade da empresa, né? Então, tem atividades que você precisa de um cuidado, na verdade, até mais alto, de um nível maior, e outras, mas isso depende muito da atividade da empresa. Então, varia basicamente de caso a caso, né? É isso. Caso a caso, isso, perfeito. E, Diego, a gente falou até agora a respeito de coisas mais visuais, que a gente pode até observar, né, a olho nu, se está sendo cumprido, se aquele trabalhador usa, por exemplo, um capacete, se tem um equipamento de segurança, um cinto, uma bota necessária para fazer um determinado trabalho. Mas com você eu gostaria de entrar mais nas questões que não podem ser visualizadas, que a gente não pode perceber a olho nu, né? Você, no início, me disse que a segurança do trabalho era algo mais abrangente, né? Perguntei, inclusive, a respeito da segurança emocional, né? Da saúde emocional. Como é que vocês fazem para identificar se um trabalhador está seguro neste sentido? Ótimo. Quando você olha as normas regulamentadoras e você vai logo para a primeira, né? A NR1, que fala do Programa de Gerenciamento de Riscos, ele traz uma necessidade para as empresas, que é a elaboração do inventário de riscos.
E quando você olha o inventário de riscos, ele olha sim para esses que você comentou que são facilmente apreciados a olho nu, mas ele também vai olhar para outras questões que não são tão claras ou tão evidentes numa primeira avaliação. Então, toda situação de estresse que o colaborador está envolvido, dependendo do cargo e da atividade que ele executa, todas as questões que envolvem, por exemplo, o cumprimento de metas que sejam consideradas aí excessivas. Então, todos esses aspectos que podem aí resvalar para essas questões psicossociais, elas estão mencionadas e devem ser avaliadas também. E você tem várias ferramentas para você fazer isso, né? Você tem a entrevista com o próprio colaborador, você tem um mapeamento em relação a pesquisas que são realizadas de forma quantitativa, sem identificar o colaborador, para que você identifique em determinado setor se algo não está caminhando bem nesses fatores psicossociais, e que é importante. Muitas vezes o empregador ele deixa isso como um segundo plano, se preocupando com apenas aquilo que é o risco tradicional, que a gente chama na saúde e segurança do trabalho, que é o físico, químico e o biológico, e esses fatores psicossociais que entram aí na parte de ergonomia, já mencionada pelo Eduardo, são muito importantes para serem avaliados também. Então, para ser mais didática ainda, Eduardo, se um trabalhador acaba percebendo ali, num determinado momento, durante o expediente, por exemplo, que ele não necessariamente está seguro como deveria estar, qual é o processo, o que esse trabalhador deve fazer num primeiro momento? Já que você está à frente do CREA, eu imagino que você já tenha tido que lidar com situações como essa. Sim, na verdade, a própria empresa, ela precisa estar orientando, ela precisa ter um SESMIT lá dentro, ela precisa orientar o trabalhador, né, de todos os riscos, mas nada melhor de quem identificar é o próprio profissional, que está ali à frente, né? Por exemplo, ele está mexendo numa máquina que ele vê que ali tem um risco, por exemplo, elétrico, ele pode tomar um choque, né? Então, o que ele precisa fazer? Se afastar imediatamente e comunicar ao encarregado, né? Ou a própria CIPA, né? Muitas empresas têm a CIPA, tem o pessoal do SESMIT, tem o encarregado, ele não pode correr esse risco. Então, ele imediatamente ele precisa sair daquela área de risco e chamar o coordenador ou o chefe dele para comunicar esse plano. Porque ele está vivendo ali dia a dia, né? Ele fica praticamente 8 horas ali na empresa. Então, nada melhor, quando a gente faz um levantamento disso, a gente consulta muito o colaborador, porque ele está à frente do serviço. Mas, o Eduardo, isso num cenário ideal, né? Num cenário perfeito. Digamos que um trabalhador está ali, num determinado momento do seu expediente, percebe que está inseguro de alguma forma, mesmo assim ele vai e fala para o seu supervisor, para o seu gerente, e ainda assim, pela urgência do trabalho, que a gente sabe que existe, né, gente? Existem prazos a serem cumpridos, existem metas a serem batidas. Se ainda assim o gestor dele pedir para que ele continue o trabalho, como é que ele faz? Porque eu imagino, Diego, que é uma situação meio embaraçosa, né? Meio não, bastante embaraçosa. Ele é um profissional, às vezes se ele não fizer aquele determinado serviço, ele pode ficar mal visto na empresa, né? Muitos outros colaboradores podem achar que é uma preguiça, por exemplo, ou que ele está de má vontade, agindo de má fé. Aí tem os empregadores, os gestores podem priorizar os prazos e as entregas da instituição e não a vida do colaborador. Ele se vê numa encruzilhada. O que você diria para esse trabalhador? O que ele deve fazer para lidar com essa situação embaraçosa que acontece, a gente lembra, né, sem avisar? Né? Essa situação aparece de repente. Normalmente, esses trabalhadores não estão preparados quando essa situação chega. O que você diria para alguém que pode se ver numa situação como essa num futuro próximo? Joia, eu falava que a sua observação foi bastante pertinente, porque coloca o trabalhador numa situação bastante delicada, não só diante da sua chefia, mas também diante dos seus pares, dos seus colegas. Mas depende do trabalhador a construção de um ambiente de trabalho seguro. É ele que vai voltar no final do dia para casa, para sua família, sem ser afetado no seu físico, no seu emocional e no seu psicológico. Então, a nossa orientação é que ele, de fato, procure
conversar com os seus supervisores, às vezes é uma questão de manutenção de uma máquina, às vezes é uma questão bastante simples de ser resolvida, como o isolamento de um determinado local. Então, a nossa orientação é sempre essa. Numa posição mais extrema, em que ele vê de forma reiterada que a empresa não se preocupa com as questões de saúde e segurança do trabalho, ele tem um canal, que é o próprio canal do Ministério do Trabalho, onde ele pode apresentar de forma anônima uma denúncia para aquela Delegacia Regional do Trabalho, para que ela avalie aquela situação. Mas a gente sempre pondera para que ele leve para o empregador, e o que a gente espera do empregador é que ele seja um dos maiores interessados, como falamos no início, né? Ele é parte diretamente interessada. E como é que funciona? Você falou algo muito interessante, eu fiquei aqui pensando em como aconteceria essa apuração dessa denúncia anônima desse colaborador. Você está me dizendo que ele, então, pode ficar assegurado de que aquela denúncia não vai vazar e ele, por exemplo, não vai sofrer nenhum tipo de represália durante o expediente no seu ambiente ali de trabalho. Ele pode ficar assegurado nesse sentido. A partir do momento em que ele faz a denúncia, Diego, quais os próximos passos? O que acontece a partir daí? A partir daí, a Delegacia Regional do Trabalho faz ali um filtro em relação àquelas denúncias. Hoje a gente não tem fiscal do trabalho suficiente para atender a todas as denúncias, essa que é a realidade. E eles vão avaliar de acordo com a gravidade, de acordo com a quantidade de trabalhadores expostos, pelo tamanho da empresa, pelo setor econômico, para que ela seja fiscalizada. A empresa vai ser notificada, vai receber uma visita de um fiscal, e ele vai avaliar não apenas aquela situação de risco, mas avaliar a empresa como um todo, em relação à documentação, em relação a laudos de insalubridade, periculosidade e tudo mais que é necessário. Para a gente arrematar esse assunto, Diego, uma última questão que eu coloco aqui, nesse sentido ainda, é que muitos trabalhadores, até por conta dessa burocracia, desse passo a passo que você inclusive citou agora há pouco, muita gente às vezes se vê numa situação como essa, constrangedora, de perigo realmente no ambiente de trabalho, mas deixa de fazer a denúncia primeiro, porque acha que essa informação vai chegar até o seu chefe e ela vai sofrer algum tipo de represália nesse sentido, e também até mesmo por conta de uma descrença. Você não acredita nisso? Muitos trabalhadores às vezes pensam, poxa, mas eu vou recorrer à justiça, será que isso vai fazer efeito? Será que eu não vou perder o meu tempo com isso? Será que não vai ser mais uma chateação? Então, na sua opinião, é importante também o trabalhador resgatar essa fé na justiça, Diego? Sem dúvidas, sem dúvidas. O trabalhador sempre que entender que o seu direito foi lesado, ele deve buscar a justiça. De fato, a gente tem questões que envolvem até a crença popular e o fato de que a justiça no Brasil é lenta, de que o assunto não vai ser resolvido, só os meus filhos vão ver o resultado disso, mas cabe ao trabalhador buscar a justiça também, não como primeira instância, mas certamente em algum momento em que se vir lesado no seu direito, buscar para que a justiça faça essa avaliação de forma justa e correta. Em situações como essa vem aquele ditado, né, Diego? O não a gente já tem, a gente tem que ir atrás do sim, a gente tem que ir atrás das possibilidades, né? Se a gente não for aí, é certeza realmente a situação não vai mudar. Agora, Eduardo, trazendo você de volta aqui para o nosso bate-papo, eu queria saber qual que é a participação do CREA em situações como essa. Sim, o CREA, na verdade, ele vai estar sempre à frente, ele vai fiscalizar o profissional, né? Então, ele vai ver se determinada atividade existe um profissional à frente, né, habilitado. Então, ele vai sempre chegar, por exemplo, em umas empresas, várias empresas, comércios, enfim, e vai perguntar se tem um responsável técnico à frente daquela atividade. E ele vai pedir as documentações necessárias, né? Isso é feito uma diligência, né? Então, vai um fiscal do CREA até a empresa, pede a documentação, né? Orienta, porque a gente vai sempre de forma a orientar a empresa, e aí vai pedir a documentação. Caso a empresa não tenha, ele vai notificar a empresa e vai pedir para que apresente realmente um profissional que esteja à frente dessa atividade tão importante.
Trazendo a sua fala para uma realidade, assim, para a gente imaginar, para quem está em casa imaginando também, é basicamente a gente visitar, por exemplo, uma obra, procurar o engenheiro responsável e não ter. Basicamente, aí o CREA pode descobrir, por exemplo, que aquela obra está sendo tocada por um pedreiro. É isso. Essa é a função de vocês, saber se os profissionais estão habilitados para exercerem as funções que estão exercendo. Perfeito. Ele chega numa obra, por exemplo, numa empresa, e ele vai pedir quem que é o responsável técnico daquela atividade, né? Normalmente, a empresa tem, né? Ela vai apresentar uma RT, que a gente fala, que é uma anotação de responsável técnico, que menciona quais atividades que está sendo executada e quem que é o profissional que está à frente daquela atividade. Caso ela não tenha, né, ele vai notificar, né, a obra, por exemplo, e vai pedir os documentos, né, porque nós não temos poder de embargo, né? Então, por exemplo, quem tem, por exemplo, você chega numa obra, pede a documentação, você vai notificar. Então, você não pode parar aquela obra. Aí você vai comunicar à prefeitura. A prefeitura, sim, ela tem condições de embargar aquela obra, porque ela entende que tem risco, né? Tanto para os profissionais que estão trabalhando lá dentro, como a população que está passando em torno disso. Então, ela vai ser notificada. Então, vocês são interlocutores, digamos assim, da população com a prefeitura? É perfeito, porque, na verdade, a gente fiscaliza o profissional. Então, para você ter hoje uma obra, vamos dizer assim, que esteja sendo conduzida, sendo feita com um profissional, você evita o risco, né? Desmoronamento ou risco de acidente. E aí, normalmente, a gente tem esse contato com prefeituras, né? Então, a gente vai notificar, lógico, a obra para pedir o profissional. E se a gente detectar que realmente é um risco muito grande, a gente vai comunicar também à prefeitura, porque ela tem poder de embargar uma obra. A atuação do CREA nesse sentido é importante, Diego? Agora eu passo a bola para você fazer essa avaliação. O quanto é importante essa avaliação e esse trabalho do CREA no sentido de fiscalizar realmente se as normas estão sendo seguidas? Eu acredito que até mesmo, Eduardo, pode me corrigir se eu estiver falando besteira, mas também é trabalho do CREA verificar se os profissionais estão utilizando, por exemplo, os EPIs, que são os equipamentos de proteção, né? Também é cargo de vocês, Eduardo? Não? Não, na verdade, a gente só vai fiscalizar para ver se tem um profissional realmente à frente do trabalho. A gente não faz essa fiscalização de EPIs, né? Lógico, a gente orienta, né? Mas certo. A gente não pode estar fiscalizando. Isso, com certeza, é o Ministério do Trabalho. Entendi. Vocês precisam localizar o responsável por aquela obra, por aquilo que está acontecendo, né? Identificar o responsável para caso tenha algum problema ao longo do percurso, saber a quem dá essa responsabilidade. É isso, Diego? Estou falando bobagem ou eu consegui entender a mensagem? Não, você entendeu muito bem. O papel do CREA ele é fundamental, afinal de contas, se você não tiver um responsável técnico, um engenheiro de segurança do trabalho, no caso da atuação do CREA, habilitado, registrado, em dia com a sua anuidade e todas as anotações junto ao Conselho de todos os serviços que ele faz, isso é um risco para a sociedade como um todo. Você vai ter um profissional que pode estar assinando um laudo e a empresa entendendo que tem um laudo, tem um documento na mão e que está cumprindo a legislação quando, na verdade, ela não está. Então, o trabalho do CREA é fundamental para a saúde e segurança do trabalho hoje no Brasil. Então é isso, o CREA fiscaliza os responsáveis por aquele trabalho e quem fiscaliza os trabalhadores? Quem é que consegue observar se eles estão com os EPIs, por exemplo, utilizando os EPIs no momento do trabalho, durante o expediente? Eu vou lançar essa pergunta aqui para o Diego e para o Eduardo, eles vão pensar um pouquinho e daqui a pouquinho eles respondem para a gente, porque a gente vai fazer um breve intervalo. Voltamos já já. Voltamos para um segundo bloco de informação e entrevistas. Hoje o Alesp em Pauta está falando a respeito da segurança do trabalho. Antes do intervalo eu deixei aqui uma pergunta em aberto, tanto
para o Diego quanto para o Eduardo. Perguntei para eles quem é que fiscaliza o trabalho dos EPIs, que são os equipamentos de proteção necessários para que eles possam atuar com segurança. Então, vamos responder essa pergunta, Diego? Vou passar a bola para você. Vamos lá. Essa responsabilidade ela é primariamente do empregador, tá? A Justiça do Trabalho deixa muito claro que, por exemplo, não adianta o empregador fornecer o EPI, treinar o trabalhador sobre o uso daquele EPI, ter todos os procedimentos de saúde e segurança do trabalho, se ele não fiscalizar a utilização do EPI durante a jornada. Então, a Justiça do Trabalho deixa isso muito claro, que é dever do empregador. Contudo, a gente não pode deixar de citar, já que a gente trabalha para construir uma cultura de saúde e segurança do trabalho, que o próprio trabalhador é o responsável primário por isso, tanto em relação a ele mesmo, mas também em relação ao seu par, àqueles que trabalham no mesmo setor. Afinal de contas, uma atuação de forma insegura, a não utilização do EPI, a não seguir os procedimentos formalizados, adequados, coloca em risco não apenas ele, mas todos aqueles que estão no mesmo ambiente de trabalho. Mas, Diego, digamos que o empregador não esteja assim tão interessado na segurança do seu colaborador, que não seja a prioridade da empresa. Existe uma segunda pessoa, uma segunda instituição responsável por continuar fazendo essa fiscalização? Essa fiscalização acontece por parte da Delegacia Regional do Trabalho, como comentamos, quando acontece uma fiscalização. Essa fiscalização ela pode ser por iniciativa do próprio Ministério do Trabalho, da Delegacia Regional, ou mediante denúncia. E é mais comum do que a gente imagina, né? Digo, a falta de interesse do empregador em atender às normas de saúde e segurança do trabalho. Porque muitas instituições, no primeiro momento, acabam prezando pelos interesses da empresa, né? Por entregar uma demanda, por assinar um contrato, por cumprir um cronograma, e aí a segurança do colaborador, por vezes, fica em segundo plano. A gente falou no primeiro bloco também a respeito que essa segurança, ela varia de acordo com as instituições, né? De empresa a empresa, não é algo absoluto, não tem uma regra que todas as empresas tenham que seguir. Isso é feito como uma avaliação individual de instituição para instituição. A pergunta que eu faço para vocês é de que forma isso é feito, né? Como essa empresa identifica os riscos e, portanto, faz o seu mapeamento, traça ali a sua linha de risco. Eu vou começar com o Eduardo, depois eu faço a mesma pergunta, eu estendo para o Diego. Eduardo, por favor. Normalmente, quem faz a gente fala que é um gap analysis, quem faz esse levantamento de todos os riscos, né? Existem empresas que têm o próprio engenheiro, o próprio técnico de segurança, né? Como funcionário da própria empresa, então ele faz esse levantamento, né? E aí passa para os diretores, enfim, para o empregador, né? Agora, tem situações também que se contrata, né? Uma outra empresa para poder fazer esse tipo de levantamento, né? Então, é mapeado todos os setores, né? Todas as atividades, e aí sim, você senta com o pessoal do SESMIT e aí você cuida disso. Você trata ponto a ponto, mas é feito pela própria empresa. Diego, as suas considerações. Isso, é interessante. Perdão, pode falar. É só interessante, complementando a fala do Eduardo, que nós temos os riscos que são específicos para cada segmento, inclusive nós temos normas específicas para alguns segmentos, mas que, de forma geral, o senso comum diz que um ambiente administrativo, por exemplo, não teria exposição do trabalhador a qualquer tipo de risco. Isso não é verdade. Basta a gente olhar, por exemplo, as questões ergonômicas, que envolvem iluminação, mobiliário, a adequação das atividades, a capacidade de cada colaborador, e também aqueles riscos que não são tão percebidos no dia a dia por serem muito comuns. Uma das maiores causas de afastamento hoje no Brasil é queda de mesmo nível, né? Então, você está andando, tropeça em alguma coisa, tem algum objeto que está impedindo alguma rota de fuga, e isso pode gerar um acidente, principalmente no ambiente administrativo. Então, esse é um aspecto interessante aí a ser colocado também.
Enquanto você falava, Diego, veio à minha cabeça aquela questão de existem algumas profissões que estão mais em risco do que outras. A gente fala muito de situação insalubre, por exemplo, né? Vocês já deixaram aqui muito claro que essa questão da segurança do trabalho é muito individual, que varia de empresa para empresa, de instituição para instituição. Mas a pergunta que eu faço, existem profissões que a gente precisa olhar com mais atenção em relação a essa questão da segurança, Diego, para você? Sem dúvidas, sem dúvidas. E isso fica muito evidente quando nós olhamos as estatísticas de acidentes no Brasil. E pode surpreender alguns, mas o cargo hoje, né, a função que mais está exposta aí a acidentes de trabalho é, por exemplo, técnico de enfermagem, seguido de faxineiro. Então, assim, são profissões que a gente não classificaria como uma exposição grande a riscos, mas quando você vai olhar os dados mostram que são funções que os seus trabalhadores estão expostos, sim, e os acidentes têm acontecido com bastante frequência. Acho que vou entrar agora numa questão polêmica. Vocês me corrijam se eu estiver errada. Os dois podem responder essa mesma pergunta. Falamos aqui de empregados de empresas, de instituições, né? Colaboradores de grandes companhias. E com relação, por exemplo, àquele trabalhador autônomo, me veio à cabeça, por exemplo, o entregador, né, de fast food, por exemplo, que é uma profissão que está muito em alta. Ele não está colocado em risco diariamente, a todo instante? Quem é que olha para esse profissional com esses olhos? Será que ele está seguro fazendo isso? Porque ele é um trabalhador autônomo, né? A gente precisa lembrar isso, mas existe alguma instituição, alguém que defende ele, Diego? Hoje esse é um ponto bastante delicado que precisa ser abordado com cuidado e com atenção pela sociedade brasileira. As normas regulamentadoras, elas são primariamente voltadas para os empregados sob o regime de contratação CLT. Então, você deixa aí à margem uma série de trabalhadores como os famosos PJs, os RPAs, os autônomos, expostos aí a algumas dificuldades. Você já tem empresas, né, empregadores que têm trabalhado, estendido a esses trabalhadores o fornecimento de EPIs, treinamentos normativos, mas ainda existe um gap para que você normatize isso. Alguma consideração, Eduardo, nesse sentido? Se, por exemplo, o profissional fiscalizado pelo CREA, naquela empresa ou naquela obra que nós citamos no início do nosso programa, se for um profissional PJ, por exemplo, ele está sob o guarda-chuva de quem? Sob o seu próprio guarda-chuva? Sob o guarda-chuva da empresa responsável pela obra? Quem é que responde caso aconteça alguma irregularidade? No caso de uma obra, né? Por exemplo, ele é autônomo, ele foi contratado por uma determinada empresa, né, para fazer o projeto, para fazer a execução, né? Então, a própria empresa que está contratando ele, ela que tem que ser a responsável e pedir toda a documentação necessária para ele dar início e fazer a obra em si. Se ele não estiver cumprindo com alguma regra, com alguma função, a empresa que o contratou fica como sendo a responsável, é isso? Perfeito, é isso. Porque, na verdade, foi ela que contratou. Ela deveria ter solicitado todos os documentos antes de iniciar a obra, né? Você tem alguma Então, consideração sobre isso, Diego? Essa é uma questão também que costuma acontecer com bastante frequência, né? A questão da responsabilidade solidária. A empresa ela tem responsabilidade sobre todos os terceiros que ela contrata para prestar serviços para ela. E hoje, se a gente tem dificuldade com as empresas em cumprirem as normas regulamentadoras em relação à sua força de trabalho, a gente deve considerar que é ainda bem reduzido a quantidade de empresas que se preocupa com os seus terceiros, seja qual for o regime de contratação. Então, é preciso que as empresas entendam que há um impacto não apenas social em relação se acontecer algum acidente,
mas também um impacto financeiro, porque certamente numa ação na Justiça do Trabalho ele vai citar a empresa que contratou os seus serviços. No caso da contratação de um profissional PJ, isso facilita ou dificulta a fiscalização por parte dos órgãos responsáveis pela segurança do trabalho? Existe algo nesse sentido, Diego? Se for um profissional CLT, esse pente fino fica mais fácil de ser feito, de ser acessado, e no caso de um PJ, isso é um pouco mais difícil de ser observado? O que você pode me falar sobre isso? Sem dúvidas, é muito mais simples, digamos assim, que a fiscalização do Ministério do Trabalho faça uma avaliação em relação ao CPF que está vinculado a um empregador, do que em relação a um PJ que tem um contrato de trabalho com uma empresa, que se a empresa não for específica em relação às suas obrigações de saúde e segurança do trabalho, o próprio PJ pode alegar que desconhecia a legislação e isso ter uma série de impactos aí no andamento da prestação de serviço. Então eu volto com essa resposta, Diego, que eu considero inclusive bem interessante, porque pode significar, por exemplo, que alguns empregadores estejam traçando aí um método de contratação justamente para dificultar, né, essa questão da fiscalização com relação aos seus funcionários, aos seus trabalhadores. Eu volto, portanto, depois dessa sua resposta, à questão do projeto de lei, que institui, por exemplo, esse mês como um mês voltado para que a atenção fique voltada de fato para esse tema. É por essas questões e outras que é necessário um projeto de lei como esse, Eduardo? Sim, porque quando você fala de um tema assim tão importante, né, que é essa PL 10, 15 e 17, você acaba conscientizando, eu acho que todos os profissionais, não só os profissionais que estão à frente, né, do trabalho em si, mas o próprio colaborador que está ali no dia a dia, né? Você vai ter uma conscientização melhor, né? Você vai ser mais lembrado, né? Aquele negócio, quem não é lembrado, quem não é visto não é lembrado. Então, eu entendo que uma campanha dessa aí, né, um projeto desse que fique mais evidente, vai ser até mais fácil para fiscalizar, na verdade, né? Porque eles vão ter isso já em mente. Então, eu entendo que é muito importante esse projeto. Ô Diego, ainda nesse sentido de facilitar ou dificultar, né, a fiscalização, você acredita que com a implementação de fato desse projeto de lei, com a sanção do governador, as coisas possam mudar de rumo ou ficar mais claras, mais nítidas nesse sentido? Qual que é a sua avaliação? Sem dúvidas, eu acho que é uma iniciativa importante, mais até do que importante, necessária, porque é um tema relevante para a sociedade. A gente não pode esquecer que quando a gente fala de trabalhador, nós estamos falando de todo um ecossistema que existe por trás da figura daquele trabalhador dentro de uma empresa. Você tem uma família por trás, você tem toda uma questão que envolve os seus parceiros de trabalho, os seus pares de trabalho, que ao observarem um acidente, vão trabalhar com receio, vão trabalhar com o famoso um pé atrás, né, em relação a executar ou não aquela atividade. E iniciativas como o Abril Verde, eles são fundamentais para que todas essas partes interessadas assumam a sua parcela de responsabilidade, e isso fica muito mais fácil quando existe um projeto de lei que, permitindo aí seguindo o trâmite para a sanção do governador, será aprovado, vai fazer com que isso se torne institucional, e isso traz um peso totalmente diferente para a causa. Eu acho que agora a gente chegou num ponto que não temos como não falar a respeito dessas responsabilidades que você citou, né, Diego? Porque falamos já a respeito dos prejuízos para o trabalhador, né, em não ter ali uma chefia que esteja preocupada com a sua segurança, já falamos a respeito dos problemas de você não ter um EPI, já falamos a respeito do imbróglio que é quando o trabalhador se vê numa situação embaraçosa, né, e fica ali entre cumprir
a sua função naquele determinado momento, mesmo estando em risco, né? Qual é a hora certa de fazer uma denúncia. Eu quero agora reservar esse espaço, a gente está se encaminhando para o finalzinho do programa, para a gente falar a respeito das consequências para os empregadores, porque, meus caros, a conta chega, né? Para todo mundo, em um determinado momento, ela chega. E pode ser bastante significativa no caso de uma instituição que não cumprir com seus deveres em relação aos seus colaboradores. Eu vou começar com o Eduardo e depois eu faço a mesma pergunta, eu passo a bola para o Diego, com relação ao mesmo tema. Pode ser? Pode ser, claro. Então, esse tema, na verdade, quando você contrata, vamos pensar assim no empregador, né? Poxa, ele está contratando uma pessoa, uma vida, né? Ele precisa preservar por aquilo. Além daquela consciência, né? Daquela preocupação em falar, poxa vida, eu podia ter cuidado melhor do meu colaborador, né? Como o Diego falou, poxa, existem famílias aguardando ele voltar para casa. E aí pensou, chega uma notícia ruim que ele entrou em óbito, ou, enfim, teve algum acidente, isso é muito ruim. Fora as consequências, né? Porque quando acontece um acidente desse, o fiscal do próprio Ministério do Trabalho, ele vai até a empresa, porque você abre uma CAT, você comunica, né, o acidente de trabalho naquela determinada empresa. E aí o fiscal, ele vai até a empresa. E chega lá, ele vai analisar, ver o porquê que aconteceu, né, qual que foi o equipamento, e aí ele vai olhar toda a empresa, né? Então vai ter várias, não só questão financeira, né, porque ele vai ter que adequar a empresa dele inteira. Ele vai ter que ter, bom, enfim, ele sabe que ele tem um funcionário, um colaborador que está lá, por exemplo, afastado, ele vai ter que contratar outras pessoas, então ele só vai aumentando o custo dele, né? Sem contar que eu sempre bato na tecla, né? São vidas, as vidas precisam ser preservadas, porque depois que aconteceu um acidente, quem que é o culpado? O próprio empregador, né? E aí fica aí, vamos cuidar mais, né? Fica até uma lição aí, cuidar mais dos colaboradores. Eles que dão lucro para a empresa, a gente precisa cuidar deles. A prevenção pode ser essencial em casos assim, né, Diego? Eu imagino que ao invés de passar um pano numa situação já existente ou de tentar burlar uma fiscalização, talvez o grande segredo disso seja realmente prevenir esse tipo de acidente. Exato, eu acho que o grande dever de todos aqueles que trabalham com saúde e segurança do trabalho é sair da era da reação, que é a era que nós vivemos atualmente, para a era da prevenção. E há muitas ações que podem ser tomadas, muitas vezes sem custo, basta você ouvir a sua força de trabalho, basta você, de fato, se mostrar preocupado em atender a legislação de saúde e segurança do trabalho para a criação dessa cultura de segurança. E, certamente, o trabalhador ele vem para o seu lado. O trabalhador quer um ambiente de trabalho seguro, saudável, para ele chegar, entregar o que ele precisa e saber que, no final do dia, ele vai para casa bem como ele chegou. A prevenção, portanto, pode ser gratuita, pode acontecer sem nenhum custo. E qual o prejuízo financeiro pode acontecer para aquela empresa que não cumpre, que não zela pelo seu trabalhador? Eu imagino que possam acontecer várias coisas, mas quais você citaria? Eu destacaria duas que são bem relevantes nos dias de hoje. Eu citaria a questão do FAP, que é o fator de acidentário de prevenção, que é um multiplicador que vai de 0,5 a 2, que pode majorar ou reduzir o seguro de acidente de trabalho que é recolhido por uma empresa em cima da sua folha de pagamento. O que isso significa? Significa que a empresa que investe em ações preventivas, ações de saúde e segurança, que visam atender a legislação e prevenir acidentes, elas podem ser beneficiadas com a redução do imposto a pagar, do seguro de acidente de trabalho. Enquanto que aquelas que não investem, a tendência é que esse multiplicador se aproxime de 2, podendo até dobrar o seguro acidente de trabalho que ela recolhe. Então, é inclusive inteligente, pode e deve ser entendido pelo empregador como um investimento e não custo você olhar saúde e segurança do trabalho de forma estratégica para o negócio.
E um outro ponto que eu gostaria de destacar são as ações regressivas. Essa já com aspecto reativo, mas que mostra como o INSS tem se manifestado no sentido de, tendo evidências que a empresa concorreu, contribuiu para que um acidente acontecesse, seja porque ela não tinha os laudos necessários, seja porque o trabalhador não fez os exames que eram necessários ou recebeu o treinamento adequado. O INSS, então, entra com ações para reaver o dinheiro que ela pagou como benefício para aquele trabalhador acidentado da empresa ao qual o empregado está vinculado. Então, antes, um acidente acontecia, quem arcava com isso era a sociedade, que era o INSS que pagava. E agora, com as ações regressivas, o INSS tem juntado, coletado provas, e isso com o e-social fica cada vez mais fácil, porque a própria empresa encaminhando informações para o governo federal, essas ações estão aumentando aí em volume, tanto de quantidade de ações quanto de recursos que estão sendo aí reavidos pelo Tesouro Nacional. E essas ações, elas podem implicar no funcionamento dessas empresas que já sofreram, por exemplo, alguma denúncia, ou empresas que realmente, em que já ficou constatado que elas não zelaram pela segurança do seu trabalhador? Diego? Pode, dependendo do valor da ação, isso pode ter um impacto financeiro significativo sobre a empresa, e ela pode, se associada a uma fiscalização do Ministério do Trabalho, gerar até o embargo e interdição de determinada área da empresa, quiçá até da empresa como um todo, dependendo da gravidade daquilo que esteja ali envolvido. Pode acontecer, sim. Ou seja, assim como em várias outras áreas, né, que a gente discute ao longo da nossa vida, a prevenção é bem mais inteligente do que esperar por uma consequência catastrófica que pode muitas vezes mudar, implicar na vida de uma pessoa e também no funcionamento da própria instituição, né? Sem dúvidas, as empresas elas precisam entender o papel social que elas têm, e essa questão da imagem ela tem ficado muito latente hoje em dia, o que é bastante importante para que os empregadores assumam a sua parcela de responsabilidade. Bom, para mim, pessoalmente, foi um bate-papo muito esclarecedor, aprendi muito com vocês aqui hoje. Gostaria que vocês deixassem aí as suas considerações finais. Vou começar com o Eduardo, depois passo a bola para o Diego. Eduardo, por favor. Bom, eu agradeço, Bruna, porque assim é um tema muito importante. É um tema que a gente sempre visa empresas, né? Então, a gente sempre fala, teve acidentes em empresas, mas, poxa, tem bastante também acidentes domésticos também. Então, fica aí uma conscientização no geral, né? Eu acho que é importante a gente estar cada vez mais atuante. O CREA, ele não só fiscaliza, como ele capacita também profissionais, né? Então, ele dá cursos, palestras, muito técnica, que isso vai acabar capacitando o profissional, para que ele fique com o olho mais, né, por exemplo, de frente com o problema, né? Então, hoje, tem profissional que ele atua de forma muito técnica, né? Então, hoje existem vários cursos lá que você consiga capacitar melhor. Isso você faz uma entrega melhor aí para todos os profissionais, né? Eu acho que é isso. Então, segurança do trabalho não é só indústrias, é em comércios, na casa das pessoas, na população. Então, esse é um tema que eu gostaria muito de ressaltar, porque é muito importante. É vidas, nós estamos lidando com vidas. Então, precisamos ter uma atenção mais detalhada nisso. Diego. Eu agradeço ao convite para participar da edição de hoje do programa. E a mensagem que eu gostaria de deixar no final é que saúde e segurança do trabalho não é custo, saúde e segurança do trabalho não é cumprimento de normas, pura e simplesmente, mas saúde e segurança do trabalho é uma questão de cultura e de valor para a sociedade. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar em prol disso. O Abril Verde é uma iniciativa importante para esse escopo, porque ganha visibilidade, é um mês inteiro de ações envolvendo esse tema, para que a gente, de fato, tenha um Brasil mais seguro e saudável no seu ambiente de trabalho.
E para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada pela sua companhia. Eu espero que tenha sido um bate-papo muito esclarecedor. Até uma próxima oportunidade.